Bem, então hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a culpa. Sempre que o fazemos, damos aquela pincelada apenas para dar o pontapé inicial, para que depois todos nós busquemos o aprofundamento em casa, na internet, nos livros, etc. Para começarmos, eu gostaria que a gente fizesse uma observação. Em termos práticos, o arrependimento e a culpa pode ser considerado a mesma coisa? Eu acho que não. Não tem sentido, para mim, acho que não. Bom, considerando que os dois, pelo que vocês disseram, não são iguais, para o nosso psiquismo, o que traz maiores consequências? A culpa ou o... A culpa. A culpa? Depende aonde que é. Vamos ver o que a Joana de Ângeles traz para nós, né? Então vamos lá. Muito bem. Bom, antes de adentrarmos propriamente nos nossos estudos, nós vamos trabalhar o que nós trabalhamos no último slide da semana passada, onde nós falávamos sobre as casas espíritas, né? Para que a gente se posicione, para que a gente procure realmente buscar elementos e transmitir com a maior fidelidade possível esses conhecimentos. No século XXI, as casas espíritas precisam assumir plenamente sua missão de orientar almas, em conformidade com a proposta de Joana de Ângeles, através da psicologia espírita. Nesse processo, a ciência espírita, em sua constante evolução, busca manter um diálogo construtivo com a ciência acadêmica, especialmente com a psicologia e a neurociência, a fim de enriquecer a compreensão sobre a natureza humana e a espiritualidade. Então, nesses dois slides, ela resume qual o papel, quais seriam os papéis mais importantes de uma casa espírita dentro de um contexto universal e de uma proposta de crescimento e de evolução, tendo como base a alma. Porque, como nós sabemos, a única instituição que realmente procura estudar a alma em profundidade é, sem dúvida alguma, as casas espíritas, né? Culpa e remorso. Vamos ver, né, essas duas situações. Antes de iniciar os estudos, vamos desenhar as diferenças entre o remorso e a culpa, sendo que ambas estão na direção dos sentimentos e no foco dos arrependimentos. Embora sejam as duas sentimentos negativos, que surgem após um erro, contudo, elas se manifestam de maneiras distintas. O remorso é um sentimento de tristeza e pesar sobre as consequências de suas ações. A pessoa com remorso se arrepende do que fez porque causou sofrimento ou dano a outra pessoa. E o foco principal é o impacto externo de suas atitudes. Ou seja, o remorso, então, é o reflexo daquilo que é feito em relação a outra pessoa numa situação externa. Já a culpa é um sentimento de que você transgrediu suas próprias regras ou valores morais. E aí a gente começa a trabalhar essas questões, porque veja só, se por um lado houve erros, sem dúvida alguma, a culpa
por ela ser de natureza interior, por ela ter característica interna, por ela mexer com a sensibilidade interna, ela torna-se mais corrosiva, mais agressiva. Por quê? Tudo aquilo que mexe em profundidade, né, com a nossa consciência, e aqui nós estamos falando de alma, evidentemente, as consequências também são mais difíceis de serem trabalhadas. A pessoa sente que se tornou uma pessoa má, ou que desrespeitou o seu próprio código de conduta. Todos nós, sem exceção, nós temos a nossa postura, a nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver a família, e acima de tudo de nos ver como um ser espiritual que somos. E quando nós temos a certeza que transgredimos essas normas internas, isso realmente mexe muito com a gente. Por quê? Não precisa ninguém nos dizer que nós erramos. A nossa própria consciência vai cobrar. E cobra bonitinho. Né? Eu creio que nós não temos dúvidas com relação a esse sentimento, que é um sentimento muito profundo. O foco principal é a falha interna e o julgamento de si mesmo. Dentre o remorso e a culpa é geralmente considerada a mais corrosiva para o psiquismo e, por consequência, mais nociva ao corpo físico a longo prazo. Aqui, ela já começa a associar também não só a questão psíquica, mas também ela já começa a avançar para as questões de ordem psicossomáticas. Já começa a avançar na nossa usina cerebral, nos nossos neurônios, na formação de substâncias necessárias ao nosso organismo. Vai causar as doenças. A culpa tem um efeito mais nocivo porque ela se volta para o interior, corroendo a autoestima e o senso de valor pessoal. Quando sentimos culpa, julgamos o nosso próprio caráter e acreditando que somos pessoas más, ou que temos uma falha intrínseca. Comigo não tem jeito, eu já desisti de mim mesmo, eu não consigo, eu não dou volta nisso, acabou, é isso mesmo, pau que nasce torto, morre torto e acabou, eu não passo disso. Isso pode levar a um ciclo de autopunição, ansiedade e depressão. Então a gente começa a caminhar e ver como que a culpa É avassalador. demais da conta, e muitas vezes a gente não tem essa percepção no nosso dia a dia. Né? A culpa é uma emoção complexa e muitas vezes debilitante, que pode afetar profundamente nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Para compreendê-la de forma mais completa, podemos explorar como ela se manifesta
em diferentes níveis, desde a nossa biologia até a nossa essência espiritual, com base nos princípios que a doutrina espírita nos ensina. Aqui nós vamos fazer um ligeiro apanhado para que a gente não fique só reportando ou repassando os conhecimentos da doutrina espírita, que, diga-se de passagem, que por si só já seria fundamental para que nós pudéssemos montar o nosso alicerce, a nossa base. Mas como se trata de estudo, é interessante, dentro do possível, a gente alargar um pouquinho mais, para que a gente possa também ter uma compreensão um pouquinho mais ampla a respeito do sentimento de culpa. Quando sentimos culpa, a fisiologia de nosso corpo reage, e reage bonitinho, como nós vamos ver. Essa emoção ativa o sistema nervoso autônomo, gerando respostas como o aumento da frequência cardíaca, a tensão muscular e a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol. Então, a começar por aí, a gente começa a perceber que realmente ela traz um estrago muito grande, não só para o nosso psiquismo, para a nossa alma, mas também para o nosso bem-estar do nosso dia a dia. No cérebro, a culpa está ligada a áreas como o córtex pré-frontal medial, que nos ajuda a avaliar nosso comportamento em relação às normas sociais e aos nossos próprios valores. Ou seja, aquela parte pequenininha do cérebro, onde ali se está instalado todas as condições neurônicas relativas à avaliação social ou em relação aos nossos próprios valores, começam a ser afetadas, começam a ser minadas. É interessante porque quando, algum tempo atrás, quando se estudava a doutrina espírita, nós não tínhamos esse cabedal de informação, essas possibilidades, que com o avanço da tecnologia e da ciência, hoje já nos é possível associar todas essas informações de natureza espírita, científica, dentro do campo da medicina. Então é um avanço muito grande, para que a gente não fique preso somente nas questões de ordem moral ou religiosa ou filosófica. Porque a ciência, como sendo um dos pilares da doutrina espírita, nos permite avançar e a trilhar por esses caminhos que nós estamos trazendo aqui hoje. A culpa também ativa a amígdala, ela aí, ó, o centro do medo, o que pode explicar porque essa emoção muitas vezes vem acompanhada de ansiedade e punição. A neurociência nos mostra que a culpa pode ser uma ferramenta de aprendizado social, pois nos motiva a corrigir erros e evitar comportamentos prejudiciais no futuro. A psicologia analítica de Carl Jung vê a culpa como um componente do nosso inconsciente. Aqui nós trouxemos essas posições desses psicólogos que hoje, sem dúvida alguma, são todos eles estudados nos cursos de psicologia, porque é a base da psicologia que nós temos hoje, a psicologia analítica de Carl Jung, né? Freud também, mas num caso específico nosso, como Carl Jung
se alinhava mais à questão humanista, né? E a psicologia espírita, por sua vez, também trilhou mais esse caminho. A gente procura citar mais essas duas posições, que seria a psicologia analítica, Carl Jung, e a psicologia humanista de Ranger. Muitas vezes associada à sombra, a parte de nós que reprimimos e negamos, segundo Jung. A culpa surge quando confrontamos aspectos de nós mesmos que não aceitamos, nos levando a uma jornada de autoconhecimento. Porque a culpa nos empurra para isso. Ela faz com que seja um fator determinante para que a gente não nos vê como um ser em crescimento, em evolução, em desenvolvimento espiritual, passivo de erros. Porque a culpa nada mais é do que erros que foram cometidos, mas ainda assim merece perdão. Como tudo que existe merece perdão. Aqui no caso seria o auto-perdão. Seria a auto-indulgência. Seria o auto-amor para conosco mesmo. Tá? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus nos ensinou a nos amarmos. Nós temos que nos amar e muito. E nessa pessoa foi da casa da gente? Oi? Nesse for parente? Não, nós temos que nos amar. Você tem que se amar em profundidade. Porque se você não consegue se amar, como você vai amar os outros? Porque aqui nós estamos trabalhando um amor incondicional. Né? A culpa surge quando confrontamos aspectos de nós mesmos que não aceitamos, nos levando a uma jornada de autoconhecimento. A psicologia humanista de Carl Rogers dá ênfase ao potencial humano, abordando a culpa de forma diferente. Para ele, a culpa é muitas vezes um obstáculo para a nossa autoaceitação e crescimento pessoal. É o mesmo que nós comungamos na psicologia espírita. Porque quando nós estamos nutridos pelo sentimento de culpa, tanto a autoestima, a autoaceitação e o nosso crescimento pessoal vai ficar em dificuldades. Porque se a gente não consegue nos perdoar, se a gente não consegue entender e verificar essa situação como sendo, ainda que um erro, mas passivo de ser melhorado, nós não vamos nos dar oportunidade para sairmos desse quadro. Qualquer indagação fica à vontade, A gente tem que analisar, então, nesse sentido, de que essa culpa você vai trabalhar para que não ocorra um outro movimento em cima da mesma culpa. Além, para não cometer outros erros, né? Além de não acumular culpas em cima de culpa, né? Porque vai chegar um momento que não vai ter como resolver essa situação, mas aquela culpa você trabalhar para aceitar como erro, houve um erro, houve um equívoco, né? Lastimável, profundo, mas ainda assim cometido por um espírito em crescimento e desenvolvimento que está trazendo esse arrependimento, está trazendo essa forma para tentar minimizar esse ato, se possível reparar e procurar avançar na frente. Carl Rogers entende que a culpa surge da incongruência entre o nosso eu ideal e o nosso eu real. Porque uma coisa é nós imaginarmos o que eu quero ser.
o ideal. Outra coisa, o que eu sou. E nem sempre o que eu quero ser é o que eu sou. Então ele começa a trabalhar essas questões, né? Para superar a culpa, é essencial praticar a aceitação incondicional de si mesmo e a autocompaixão. Ou seja, eu errei feio, pisei na bola mesmo, foi um desastre, mas nem por isso eu posso me julgar no lixo. Reconhecendo que somos seres em constante evolução, capazes de errar, mas também de aprender e mudar. Isso está dentro do princípio da filosofia espírita. Não é? É muito importante essa parte da gente se perdoar, né? Porque, na verdade, quando a gente comete alguns erros e para as pessoas em volta, você se torna réu a vida inteira, porque elas sempre vão estar te lembrando daquilo. Sim. Porque você fez isso. Então, o mais importante é que a gente possa se perdoar para não ser afetado por esse outro lado. Sem dúvida alguma. Senão você vai ficar, além de você ficar ruminando aquilo permanentemente, né? Sabe que esporadicamente essas agressões viram de forma externa também, né? E a pessoa, às vezes, até se culpa por não ter conseguido, educar um filho, né, do jeito que ela imaginava que teria que ser, mas é um outro destino. Ele foi criado para, né, uma outra missão, e a pessoa carrega aquela culpa, que eu sou culpado, e a vida da pessoa mesmo já culpa aquela. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com isso aí também. Vamos chegar. Bom, então, dentro da ótica espírita, a doutrina espírita oferece uma perspectiva profunda e consoladora sobre a culpa, como nós já citamos aqui, enraizada na reencarnação. Por que reencarnação? Porque através da reencarnação cessa todo o processo anterior e abre-se uma página novinha para ser trabalhada novamente. Escrever a sua história. Começar uma nova história. Né? A culpa não é vista como uma condenação eterna, mas sim como um mecanismo de autoconsciência moral. Então é muito interessante, porque enquanto que nas outras psicologias você não trabalha a questão da reencarnação, na psicologia espírita nós vamos trabalhar muito a reencarnação como um fator fundamental e essencial para o nosso crescimento e desenvolvimento, exatamente em função dessas situações. A psicologia espírita entende a culpa como uma consequência natural do arrependimento por nossas ações. Olha só, tanto desta vida, dessa existência atual, quanto de vidas passadas. Aí a gente começa a ter um questionamento, mas espera aí. Então, eu posso me sentir culpado de situações que ocorreram em outras existências, das quais eu não me lembro? Eu sinto essa culpa que eu não sei exatamente o que é. Eu não sei como que me afeta. Mas o que eu sinto é uma culpa que não me deixa em paz. O exemplo também é o medo. Uma outra situação. Como se não bastasse ter de trabalhar somente a desexistença, ainda nós temos que carregar essas desgraças. É mais um motivo para trabalhar bem essa. A culpa é um sinal positivo de que a consciência moral está em processo de despertar. Sim, com toda certeza. Porque ela só existe quando você tem essa noção. Isso é de 20 anos. Senão, para você, aconteceu e você não está nem aí. Eu
estou certo e pronto. Pronto. Isso demonstra que estamos reconhecendo o mal que estamos nos causando e nos impulsiona em direção à evolução espiritual. A culpa tem seus reflexos negativos em nosso campo energético, como não poderia deixar de ser. Essa emoção pode gerar bloqueios, densidades e desequilíbrios nos nossos chakras, principalmente no chakra do coração, que é o chakra associado ao amor e ao perdão, e no plexo solar, relacionado à autoestima e ao poder pessoal. E isso equivale não só para os encarnados, não, para os desencarnados também. Aí danou-se tudo. A verdadeira superação da culpa no contexto espírita envolve o perdão. Portanto, perdoar a si mesmo e buscar o perdão daqueles que prejudicamos, além de reparar o mal tanto quanto possível, é tarefa imediata que temos de fazer. O resgate não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Uma coisa tão curativa e tão difícil de se fazer. Sem dúvida. A persistência da culpa pode causar um impacto significativamente na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso psiquismo. A longo prazo, essa tensão emocional crônica pode se manifestar como doenças físicas ou emocionais. Um fenômeno amplamente estudado pela medicina psicossomática. Doenças de natureza psicossomáticas. O estresse crônico causado pela culpa constante pode ter efeitos devastadores no corpo. Quem teve estresse, quem já passou pelo estresse, sabe o quanto que é difícil vencer o estresse. E o estresse, ele tem várias origens. Dentre as suas origens, temos a culpa. A mente e o corpo estão intimamente ligados e a culpa prolongada pode levar ao estresse crônico, liberando hormônios como cortisol, que podem aumentar o estresse oxidativo e o envelhecimento celular. É interessante que não importa o motivo do estresse. Para o cérebro, estresse é estresse. Ele não faz essa distinção. Ele não faz essa diferença. Então, desde que haja um campo propício para a instalação do estresse, o cérebro será ativado e os elementos nocivos do cortisol vão estar presentes. Podem ocorrer problemas cardiovasculares devido ao estresse e da ansiedade, elevando a pressão arterial e a frequência cardíaca, aumentando o risco de doenças cardíacas. O sistema imunológico também é afetado e muito pelo estresse crônico, tornando a pessoa mais suscetíveis às enfermidades. E as rugas. Também? Muita ruga. Sim. Não vai tirar o carinho. Com certeza. Porque ataca diretamente as células. Aço ferro. Né? É uma oxidação das células. Pois é, não fica estressado, viu, gente? Não fica estressado, não. Os problemas digestivos também, olha aí, tornam-se comuns. A conexão entre o cérebro e o intestino é muito forte, muito mais do que a gente imagina. Segundo cérebro. É um outro cérebro que nós temos, é o intestino. Sentimentos prolongados de culpa e ansiedade podem levar a problemas como gastrite, úlceras, síndrome do intestino irritável e outras mais enfermidades.
A culpa, motivada pela reencarnação, tem uma causa real, embora não visível. É um sentimento que surge da consciência profunda do espírito em busca de reparação e crescimento, o que difere da culpa falsa, que não tem uma causa real, mesmo diante do esquecimento. Por quê? Aqui, ela procura trabalhar uma culpa falsa. O que é uma culpa falsa? Aquela culpa que não tem elementos justificáveis para que possa ser considerado como culpa. Mas o psiquismo da pessoa cria aquele sentimento de culpa. A sua realidade é, na verdade, fantasiada de forma a se instalar ali uma falsa culpa. E muitas vezes o que a pessoa sente é uma falsa culpa e não uma culpa real. Só que junto disso nós temos também essa culpa proveniente de vidas passadas, que ainda que a gente não se lembre, ela permanece conosco. Para os céticos, a culpa é um sentimento irracional, inadequado, geralmente criado por padrões mentais rígidos. Quem não acredita em encarnação não vai acreditar numa culpa originada da reencarnação, é óbvio. Sua origem reside em autocríticas exageradas, na necessidade de agradar os outros ou em outras circunstâncias de ordem psicológica. Então, para aqueles que não creem, fica um pouco mais complicado, se, por um acaso, eles estiverem enfrentando uma culpa originária de vidas passadas. Se ele não crê, ele vai ter essa culpa, porque o espírito não faz a exclusão do cético ou não. Ele vai carregar essa culpa com ele, só que ele não sabe. Ele vai ter seus reflexos, vai ter as consequências, mas como ele não crê, ele não vai fazer nada para aliviar. Mas se que não pegou, trata ela, né? A mim não. De quem vier, não tem jeito de... Sim, tudo dá. As culpas têm tratamento, desde que a pessoa queira, né? Então, isso que eu tô falando. Assim, a culpa originada de vidas passadas não é falsa, ela é verdadeira, porque ela existiu, ela existe. A falta de memória consciente não invalida a causa, que é a ação praticada em uma existência anterior. Essa culpa, por ser real, é um sinal de que a consciência está pronta para evoluir e sanar a dívida do passado, impulsionando o indivíduo em direção ao perdão e à reparação. Então, quando nós trazemos essa culpa de vidas passadas, isso demonstra também que nós estamos em condições de avançar, crescer e superar. Por quê? Se ela está dentro do nosso planejamento reencarnatório, é porque lá, quando nós iniciamos o processo da reencarnação, foi dito pelo Espírito ou por aqueles que o assessoravam, não, vamos deixar aqui que você vai dar conta dela. Você vai conseguir vencer. Porque os excessos ninguém traz consigo. Tá? É essencial distinguir a culpa real da culpa falsa. A culpa real é um sentimento legítimo que surge quando, de fato, causamos um dano a alguém. Em contraste, a culpa falsa é um sentimento irracional, originado por padrões internos rígidos, onde nos culpamos por situações que estão além do nosso controle. Se aconteceu algo nos quais
nós não tínhamos como resolvê-los, por que eu vou ter esse sentimento de culpa? Se amanhã o meu filho faz alguma coisa que está além da minha capacidade de instruí-lo, orientá-lo e tudo mais, e ele por si só toma a iniciativa de fazer, e o fazendo vai trazer um grande transtorno para ele, por que essa culpa é minha? Só que muitas vezes, na confusão de sentimentos, a gente traz para nós como se também a gente tivesse uma parcela de culpa junto com o que aconteceu. Onde eu errei? Fui eu que não instruí direito. A falsa culpa. É muito comum, né? O mais comum por falta dessas orientações, por falta deste entendimento, por falta dessa compreensão. Né? Compreender essa distinção é crucial, fundamental, para evitar o sofrimento desnecessário e cultivar uma consciência espiritual saudável. Senão você não tem cabeça. A culpa sob a ótica infantil. Então vamos lá, né? Sempre é interessante que como que Joana de Anjos gosta de trabalhar crianças. E faz sentido, tem razão de ser. Porque trabalhando as crianças de hoje, amanhã os problemas serão bem menores, sem dúvida alguma. A capacidade de sentir culpa se desenvolve na primeira infância, geralmente a partir dos 2 ou 3 anos de idade. Nessa fase, a criança começa a desenvolver a empatia e a entender que suas ações têm consequências para os outros. De uma forma muito limitada, mas ela já começa a ensaiar esses movimentos. O sentimento de culpa em uma criança está intimamente ligado ao seu desenvolvimento moral, que é moldado pelos pais, pelos cuidadores, por aqueles que são responsáveis por eles e pelo meio ambiente do qual a criança vive. Então, cada sociedade, a gente tem um modelo moral para cada sociedade. Cabendo aos pais, como missionários que são, segundo Allan Kardec, a educação dos filhos. Nessa idade, a criança pode se sentir mal ou ver que machucou um amiguinho ou que quebrou um brinquedo do irmão. Esse sentimento é, muitas vezes, mediado pela ação dos pais. Você deixou seu irmão triste. A culpa se torna mais complexa entre os 4 e 6 anos, onde a criança já consegue entender melhor o conceito de certo e errado. E por isso pode se sentir mal por mentir, desobedecer ou por ter feito algo que considera errado. Segundo ainda Joana de Ângeles, a oportunidade, o momento, o tempo que os pais, que os educadores têm em relação às crianças, começa a se extinguir a partir de 7 anos de idade. Então, tudo que nós pudermos fazer em prol moral, espiritual, familiar, educacional, vamos aproveitar esse curto, muito curto período de até 7 anos. É importante que os pais e educadores ajudem a criança a trabalhar a culpa de forma saudável, incentivando a reparação do erro e do pedido de desculpas, em vez de focar na punição,
o que pode levar a um sentimento de culpa tóxica no futuro. Então, é isso, mas quando os pais têm um certo entendimento e compreensão, fica mais fácil de trabalhar isso. Quando os pais não têm, vai no oba-oba mesmo. A culpa, doença ou fraqueza? É uma doença ou é uma fraqueza? Fraqueza. Vamos ver. Vamos ver. Ao invés de ver a culpa como uma doença ou um sinal de fraqueza, a doutrina espírita a vê como um impulso para o crescimento espiritual a partir da infância. Por quê? Nós somos imperfeitos. Nós erramos, continuamos a errar e vamos errar muitas vezes. Pela nossa elevação moral e espiritual, é normal sentirmos remorso, a culpa e tudo mais. O que não é normal é nós mantermos, cultivarmos esses sentimentos eternamente. Então, na verdade, uma fase a ser superada pelo nosso crescimento espiritual e moral. É uma oportunidade. Por isso, por essa natureza, é que quando do planejamento reencarnatório, eles embutem ali um sentimento de culpa que a gente precisava trabalhar. Até porque Que não foi trabalhado enquanto estava encarnado. Porque o espírito é mesmo. O espírito é o mesmo. Então, leva a sua dívida nas costas. Leva consigo. Passar para ninguém. Vou mudar o não. Né? Toma que eu Vou fiz mudar assim. de roupa, mas o espírito é o mesmo. É uma bússola que aponta para as áreas onde a alma precisa evoluir, nos convidando a transformar o passado e o futuro de paz e equilíbrio, para que lá na frente, nas próximas reencarnações, a gente não venha passar os mesmos perrengues de hoje. Agora essa dívida crescer. Um espírito evoluído que cometeu um erro em uma encarnação anterior pode sentir um remorso e uma culpa profunda em sua vida atual, mesmo sem ter uma lembrança consciente do evento. Esse sentimento é uma lembrança do seu eu profundo de que algo precisa ser corrigido. Os medicamentos podem ser uma ponte importante para tirar a pessoa de um estado de sofrimento agudo, permitindo que ela tenha a clareza mental e a energia necessárias para se engajar no processo terapêutico. Nós nunca vamos falar que em qualquer tratamento não há necessidade dos medicamentos alopáticos. Nenhum de nós aqui da casa vai falar isso, porque, na verdade, em alguns momentos, esses medicamentos são muito importantes, sim. O que se condena são os excessos. O que se condena é ficar escravos dos remédios. É perpetuar nos remédios e nada fazer para poder substituí-los de uma forma consciente, de uma forma evolutiva. Mas os remédios, sim, os alopáticos, a homeopatia, de qualquer natureza, eles são importantes para aliviar momentaneamente situações onde o sofrimento é intenso. Mas não está escrito lá, né? Pode causar dependência física ou Exatamente. É?
Sendo este trabalho árduo, que pode envolver alguns medicamentos durante seu tratamento. Não tem nada demais. Contudo, vamos deixar claro, não cura a culpa em si. Nenhum medicamento alopático vai curar a culpa. Pois a culpa é um sentimento e uma construção psicológica e mental. Assim, a culpa se manifesta através de sintomas mais sérios, como a depressão, falta de esperança, tristeza profunda, perda de prazer, ansiedade, preocupação excessiva, insônia, tensão ou pensamentos obsessivos e rituais compulsivos. A pessoa pode se sentir paralisada pelo medo de cometer novos erros, evitando riscos de crescimento e oportunidade. Sendo que, em alguns casos, a culpa pode estar ligada a rituais e pensamentos obsessivos. Uma pessoa com toque pode sentir culpa por ter pensamentos proibidos ou por não ter realizado o ritual de forma perfeita, como ela gostaria de ter praticado. Aí ela começa a se culpar. A descoberta de que é preciso de ajuda geralmente ocorre quando a pessoa não consegue mais funcionar de forma normal. Você, todos nós, sem exceção, vamos passar por situações que muitas vezes a gente consegue superar. E é normal que assim seja. Por quê? Além de nos fortalecer em todos os sentidos, são experiências que a gente vai adquirindo ao longo das nossas existências. Mas a gente também não pode ser tão orgulhoso, tão vaidoso, tão soberbo em acreditar que muitas vezes nós somos autossuficientes para resolvermos todos os nossos problemas. Aquele que assim se considera, com certeza está fadado ao insucesso espiritual. Jesus já nos ensinou lá atrás a humildade, a solidariedade, exatamente para que nós pudéssemos, em circunstâncias extremas, nos associarmos para que a gente possa vencer os obstáculos. Isso não é nenhum desmérito, pelo contrário. Nós temos que ter a capacidade de saber como e onde nós vamos buscar essas ajudas. Para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades. A descoberta de que é preciso de ajuda geralmente ocorre quando a pessoa não consegue mais funcionar de forma normal. Pode ser após o esgotamento emocional, o famoso chega, para mim já deu, eu já não consigo mais. Cada um de nós tem o seu tempo, tem o seu limite. Não existe um padrão. Não existe uma forma certa ou errada do momento que se busca ajuda. Cada um de nós tem que ter essa consciência para saber quando que para ela já deu um basta. Né? Isso muitas das vezes é difícil de... Sim, quando principalmente as pessoas com falta de humildade, as pessoas que perdem a confiança em si, as pessoas que não acreditam mais em si, elas simplesmente dizem: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu presto? Eu não sei para nada. É uma fatalidade. Aí pronto. É um passo.
Essa virada de chave acontece quando a pessoa percebe que o ciclo de culpa é maior do que ela. Já não aguenta mais. É nesse ponto que ela se liberta do peso de tentar resolver tudo sozinha e permite que a jornada de cura comece com o auxílio de outras pessoas. E aí é interessante quando nós trabalhamos as casas espíritas, entre outras coisas, além do movimento educacional de instrução, de orientação, em algumas casas também, né, tem os trabalhos que se faz através dos complementos energéticos que nós falamos lá atrás. Os equilíbrios dos chakras, né, as terapias. É exatamente dentro desse contexto que hoje as casas espíritas do Brasil trabalham, que é de forma harmoniosa, de forma científica e ao mesmo tempo espiritual e humana, capaz de atender aqueles que precisam desse sentido. Não só encarnados, como também desencarnados. Porque tanto um quanto o outro passam pelas casas espíritas. Não é só os encarnados que muitas vezes precisam de ajuda. Os desencarnados também. São muitos. E são muitos. População do maior. Uma população imensa. O que nós temos é um déficit de Casas espíritas. casas espíritas que trabalham em socorro desses irmãos. São poucos hospitais. Né? São poucos, infelizmente. O sentimento vai estar presente na maior parte do tempo, no dia a dia, não se limitando a um evento específico. A pessoa rumina constantemente sobre erros passados, revivendo-os em pensamentos intrusivos e obsessivos. É uma coisa que não larga, é dia e noite. Chamada A dor pessoa- sem alívio. Oi? A dor sem alívio. Com a dor sem alívio. A pessoa sob o efeito da culpa pode ter dificuldades em se concentrar no trabalho, nas relações entre pessoas, em atividade de lazer, porque sua mente está sempre ocupada, sempre voltada para a sua autocondenação. A culpa tem cura? O tratamento mais eficaz para a culpa crônica é a psicoterapia. Abordagens como a terapia cognitivo-comportamental ou a psicoterapia espírita. E a psicoterapia espírita envolve, além de todo esse trabalho energético, tem também as orações. Né? É, na verdade, um pacote, onde a pessoa aprende, primeiro, a se aceitar, a se compreender, a entender os princípios da doutrina espírita, a entender a reencarnação, a estar mais voltada para dentro de si mesma. E com esse movimento, ela consegue esperar. Agora, é fácil? Não, porque nada é fácil. Mas necessário quando se quer curar. Psicoterapia espírita que ajuda o paciente a identificar a origem desses sentimentos, se é realmente através de vidas passadas, se é de situações atuais, ou se é das duas, de lá e de agora, né? Questionar se a culpa é justificada, se é real ou é irreal, se vale a pena ou não se esforçar para superar todo esse movimento e no final praticar o auto-perdão, que é, sem dúvida alguma, o passaporte final para o sentimento de culpa. O objetivo
é desenvolver mecanismos de enfrentamento e adquirir ferramentas saudáveis para lidar com a culpa, promovendo um bem-estar duradouro, tanto de ordem psíquica como de ordem física e emocional. A psicologia espírita trata a culpa não como algo a ser evitado, mas como um sinal importante da consciência que guia o ser humano para a responsabilização de si mesmo como espírito evolutivo, a reparação para que, dentro do possível, tudo aquilo possa ser sanado. E, por fim, para o crescimento espiritual, do qual todos nós estamos aqui com esse propósito, o nosso crescimento evolutivo.